do mal ou do perigo. of setting free from evil or Então, dangerous. se estamos a falar da salvação, If we are speaking about salvation, subentende-se or we understand que é um ato ou um efeito de salvar alguém, that it's act or effect of saving someone, ou de livrar alguém do mal, or setting free someone ou from ainda evil, assim livrar alguém de um perigo. or from a dangerous. Seu nascimento divino Your divine born, é Jesus Cristo. Jesus Christ, É o significado mais concreto e claro He is a great que meaning significa salvação. about salvation, Porque o nascimento de Jesus foi divino. because Jesus born was divine. Jesus nasceu como filho de Deus. Jesus born as Son of Viveu God. nessa terra sem pecado. He lived in this world Não without sin. pecou durante toda a vida dele. He never sinned when he was here all Seu his life. sofrimento em Getsemane, His suffering in na Gethsemane, cruz, in the cross, era para garantir a morte e ressurreição para nós. was to guarantee death and resurrection. A morte de Jesus The death of Jesus era para trazer a salvação para nós. was to bring salvation to us, Era para manifestar a salvação. was to manifest the Eu disse que salvation. salvação é o ato ou efeito de salvar, I said salvation is act or effect of ou de saving, livrar alguém do mal ou do perigo. or setting free someone from evil or dangerous things. Significa que Jesus Cristo, It means also Jesus Christ, ele teve que morrer. He had to die. Entrou no nosso perigo. He get in our Entrou no dangerous. nosso sofrimento. He get in our suffering, Não é? Que era para manifestar which was to manifest essa situação, a The- presença do Todo-Poderoso Deus. this situation, the presence of Almighty God. A base da salvação The base of salvation se encontra no livro de Atos, capítulo número 16, versículo de número 31. we find in the book of Acts 17, verse 31. Yes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, In the book of Acts, versículo de número 31. Atos 16. Acts 16, 31. Parou? Queridos, Dears, nós estávamos aqui we were here falando speaking da salvação. about salvation. Nós dissemos que salvação We say that salvation é o efeito is effect ou é o ato or act. Amen. Caros e queridos amados, Dears, estamos aqui falando sobre desenvolver ou desenvolvendo a salvação. we are here speaking about developing the salvation. Desenvolvendo a salvação. Developing salvation. Então, desenvolver a salvação. To develop the Não salvation, podemos saltar isso sem antes que nós possamos falar we cannot just keep without da speak salvação. about salvation first. O seu significado mais claro e simples. The clear meaning and simple. Então, é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. It's about this we want to talk tonight. Queremos falar acerca disto. We want to speak about that. Desenvolver a salvação. Developing salvation. Desenvolver a salvação. Developing salvation. Desenvolvendo a salvação. Developing salvation. Salvação. Salvation Significado de salvação. means the meaning of salvation. Queremos trazer aqui alguns conceitos We want to bring here some meaning. de desenvolver o que significa salvação.
about what the salvation means. Então, estamos aqui a partilhar por enquanto. We are here sharing for a while. Então, queridos, Years. salvação Salvation, significa it means ato act ou efeito or effect de salvar of saving, ou de livrar alguém do perigo. of setting free Eu someone from estive the aqui dangerous. dizendo no passado recente I was speaking here que quando se trata de salvação, when it's about salvation. estamos a falar do nascimento de Jesus Cristo. We are speaking about Jesus' Ele born. nasce como filho de Deus. He born a son of God. Ele morre sem pecado. He died without sin. Ele morre sem pecado algum durante toda a sua vida. He died without Aqui na any terra. sin during his life here Sabem, on the queridos, ele earth. foi levado a Getsemane So he was taken to e Gethsemane na cruz do Calvário and in the cross of Calvary para trazer esse sofrimento que devíamos carregar. to bring the suffering we could care. Ele levou, He took, morreu e ressuscitou para poder nos salvar. he died and raised from the dead Então to não save podemos us. falar de salvação sem falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Then we can't speak about O salvation without significado mais speaking claro e about concreto da Jesus. salvação The clear meaning of salvation é por meio da morte do nosso Senhor Jesus is Cristo. through the death of Jesus Jesus Christ. morre Jesus died por causa do amor a nós. because of Era the love. somente para garantir-nos a salvação. That was just to guarantee our salvation Só. only. Então, é o efeito ou o ato de salvar. It's effect or act of saving. Amém. Qual é a base da salvação, queridos? What is the base of Eu estive salvation dizendo there? Atos do Apóstolo, capítulo número 16, I was speaking in no seu Acts versículo de 16, número 31. verse Gostava Act. de pedir aos amados para poderem abrir e partilhar, para que os amados também possam acompanhar. You can- Atos dos Apóstolos, capítulo número 31, capítulo número 16, desculpa, versículo número 31. I want to ask you all to keep open in the book of Acts 16 and 31. Amém. Atos 16, 31 diz assim: Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. 32. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. 33. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Amém. Pode ler o 31? 31. Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os de tua casa. Amém. Muito obrigado, querido. Então, crer em Jesus como Senhor e Salvador, To believe in Jesus as your Savior. ou seja, a fé genuína I mean, the genuine faith em Cristo, in Christ é a única base para a nossa salvação. is the only base for Não salvation. existe um outro meio que nós possamos ser salvos se não for por meio de crer. There is no other way E to não crer us em qualquer pessoa, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. beside of believing. Então ele And diz que a it's not fé believing in genuína, I don't know. a fé genuína I say genuine faith é a única base is the only base para a nossa salvação. to our salvation. Crer no Senhor Jesus Cristo To believe in the Lord tem uma Jesus promessa que quem crê, ele será salvo. has a promise to all who Então, believes will save. a crença em Jesus, ter fé em Jesus, So to believe or have faith é a in base Jesus fundamental da salvação. is a base. Então eu quero que vocês to compreendam estes aspectos, I want you to understand pois this eles vão nos rotear ou vão nos guiar. because it's going to guide us. Amém. Jesus falou acerca da salvação. Jesus spoke about salvation. Eu sou o caminho, I am the way, a the verdade truth, e a vida. and the life. Ninguém vai ao Pai Nobody will go to Father a não ser por mim. without
Jesus nos me. revela que Ele é o único caminho para a salvação Jesus aqui. revealed himself that he's the only way to salvation. Essa afirmação nos convida This affirmation a invites us reconhecermos que to recognize para that alcançar a comunhão to get communion com Deus e a vida eterna, with God and the eternal life, precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor we need to e accept the Salvador. Lord as a Lord and Savior. Segundas de Coríntios, no capítulo número 10, 2 Corinthians 10, versículo número 4 até 6 somente. 4 to 7. Amém. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz assim: Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Yeah. 5. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Amém. 6. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode ler de novo o versículo 4. Versículo 4. Amém. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, As armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ok, nestes versículos, queridos, In this verse, dears, nós vemos a autoridade we see authority que de Deus só flui quando a igreja that the authority of God just vive em submissão a Deus work in the church when the church lives under his e submission, nos seus mandamentos in his commandment, divinos. divine commandment. Então, a igreja só vai fluir The church will only quando work estiver debaixo if it da becomes autoridade under de Deus, God's authority. em submissão aos mandamentos de Deus. It's submit to the commandment of Não, God. aqui o que nós queremos falar, Here, what do we want to say? é importante que o pastor, que o líder, It's important to the pastor and leader. deve ter algo ou um alvo, They need to have a goal que é o or desenvolvimento target, which is to develop no interior das pessoas. inside of people. Se você é líder, If you are leader, se você é pastor, if you are pastor, você deve ter you need to have o alvo, some target, que é levar o desenvolvimento às pessoas à salvação. which is to take the developing of people to salvation. Então, esta salvação orgânica This organic salvation configura a restauração will bring a restoration da autoridade de Deus of authority no of God coração das pessoas, in the heart of people, levando-os a entender que Jesus é o Rei universal. taking them understand that Jesus is Eu acho que filhos universal entender. King. Então, sabemos que eu vou ler uma parte. I will read here something. Sabemos que a salvação judicial é gratuita We know salvation is free, e consiste na regeneração, and it's bring que é restoration, confessar a Jesus como Salvador which is to confess to e Jesus as Senhor. Savior and Lord, e Senhor e ser batizado. and also be baptized. Porém, após a salvação judicial, Therefore, after se this, inicia a salvação orgânica. we'll start organic salvation. Estamos a falar que a salvação judicial é aquela que você pronuncia. We say judicial salvation is the one Você you pronounce. confessa e crê em Jesus. You confess and believe that E Jesus Senhor Jesus é o Senhor da sua vida e Salvador. is the Lord of your life and Savior. Entramos na orgânica. We get in organic. Nesta salvação orgânica, In this organic salvation, existe aí um processo de restauração da alma there is a process of soul através restoration da obediência à verdade. through obedience to the truth. Portanto, é responsabilidade do pastor, do Therefore, líder, dos pastores, dos It's anciãos, pastor leaders' prize responsibilities, que é baseado no princípio de que Jesus é o Senhor e os homens serão salvos. which is based in the Jesus that the Lord to people being saved. Quer dizer que as pessoas, It means people as pessoas serão salvas will be saved se nós ensinarmos, if we teach them. se os líderes, If the pastores, leaders and pastors, homens de Deus men of God, ensinarem, teach
às pessoas to people, a obediência the à obedience, verdade. the truth. Amém. Portanto, é a responsabilidade do pastor pregar o evangelho do reino. It's pastor's responsibility to preach Sabem the que gospel of nós the para kingdom, desenvolvermos to develop ourselves, a nossa salvação, our salvation. precisamos que nós sejamos ensinados We need to be teached acerca do evangelho do reino, about the gospel of the que kingdom, é baseado which is no based princípio que Jesus é o Senhor in the principle that say Jesus is the e Lord, os homens serão salvos por meio de Jesus. and many will be saved through Jesus. Todo líder, All leaders, todo, todo líder, ou seja, de grupo de célula, de famílias, I'm saying in the group of a small group in the deve family, apresentar Jesus Cristo need to introduce Jesus Christ como rei às suas ovelhas as a king to their e sheep, ensiná-las a viverem de acordo com as leis do reino de Cristo. and teach them to live according to the commandment. Eu, se quero ser salvo, que desenvolver a minha salvação, If I want to be saved and develop my alguém tem salvation, que me ensinar, alguém deve pregar someone need to teach me, to preach to me acerca do reino de Deus, about the kingdom of God, acerca da palavra de Deus, about the word of God, acerca das leis, os mandamentos de Deus, about the law and commandment acerca of da God, obediência à verdade e à palavra de Deus, about the truth and desenvolvimento ou desenvolvendo a salvação developing é um salvation. processo It's a process em que você conhece ou vai conhecendo a Cristo. which you will know Christ. Como no começo, quando você conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, As in the beginning when you você knew Jesus' recebe salvation, Jesus, você vê do jeito que vocês buscam a Deus, vocês clamam a Deus, you will say the way you cry, call vocês amam a God, Deus. you love God. As pessoas amam com uma intensidade muito forte. People love God. Pessoas with a que não deep conseguiam intimity. dormir sem orar. People didn't Pessoas sleep não conseguiam without dormir praying. sem adorar. Sleep Pessoas não without conseguiam worship. dormir sem meditar People didn't durante a get manhã, sleep da without tarde, meditate. de noite. Morning, afternoon, and As evening. pessoas gostavam e meditavam a palavra. People like it. Buscavam and they were meditating respostas the para word, as suas situações seeking answer to their no situation. cotidiano e nowadays. Currently day, Yes, as pessoas buscavam respostas em Deus. people were looking for answer to God. Mas agora, But now, quando a salvação é perdida, when their as salvation pessoas is não lost, procuram a solução em Deus. people don't look solution Então, to para God. que a salvação nós possamos desenvolver, To us to há uma develop salvation, necessidade de todo líder, você que é pai de família, there is líder da all célula, pastores, It's necessary apóstolos, to all the diáconos, leaders. quem quer que seja, pastor, apostle, wherever you are, conhecer e liberar a palavra de Deus. to start Ensinar Jesus Cristo como rei da sua família. saying and teaching Jesus Christ Cristo as como the rei king da of sua our casa. Jesus is the Senhor king of Jesus your Cristo house. como rei, salvador, e Jesus Senhor is da the sua king, igreja. Lord of your As church. pessoas quanto mais conhecem a Deus, When more people a know sua God, fé aumenta their faith e a increase sua salvação vai desenvolver. and their salvation will be developed. Espero que a mensagem esteja entrando. I hope that the message Quando o is getting. evangelho do reino é pregado When the kingdom a igreja of avança gospel of the kingdom is preached, com the church sucesso na goes terra, with the success in the earth. a igreja avança com sucesso na igreja The church will quando o grow evangelho do reino, when the gospel é of pregado. kingdom is preached. amém. Porque o ensinamento, o evangelho, Because the lesson of the gospel, ele traz crescimento e honra para Deus. it brings growth and honor to Deus honra e dá o crescimento. God. God honor and give growth. Não podemos cometer um erro We can't commit a de mistake pregar um evangelho da recompensa. of preaching the gospel of Pessoas querem que reward. nós preguemos aquilo que traz recompensa. People want us to O preach evangelho what da brings a prosperidade, reward. eu não tenho nada The contra gospel isso. of prosperity. Por isso sou um trabalhador, I don't have nothing eu against sou um that. crente, sou um I fiel a believe Deus, I'm a worker. eu luto, I'm batalho, faithful to God. trabalho I para fight alcançar uma independência financeira.
financeira. to get my independence. Mas nós não devemos pregar somente o evangelho que recompensa. We can't only O preach about the evangelho em gospel si that já é brings things. recompensa para nós. Because the gospel itself is Nós a não reward to us. merecíamos, mas o amor de Cristo, a morte, nos fez merecer. We didn't deserve, but the day Então, eu of espero que você Christ esteja me made entendendo us nesta being, noite. deserve. Nem o evangelho de milagre. I want you to know tonight, it's not the Nossa gospel of tarefa miracle, é miracle. pregar o evangelho do reino. Our only task is to preach Quando the você gospel pregar o of the kingdom. evangelho do reino, If you preach the gospel of prosperidade kingdom, automaticamente vai te seguir. prosperity Milagres vão te automatically will seguir. happen. Miracle will Porque o follow you. evangelho é a base do crescimento. Because gospel is the base of A growth. igreja avança quando é pregado o The evangelho. church will go As if the pessoas gospel being desenvolvem preached. a sua salvação quando elas são ensinadas acerca do reino de Deus. People develop their salvation when they are being taught about the Amen. gospel. O evangelho do reino, The gospel of the além kingdom, de apresentar Jesus Cristo como um rei, Senhor e rei, beside introducing Jesus as a também kingdom and apresenta Jesus king, como Salvador. also introduce Jesus as a Pois savior. contém o evangelho da graça. Because there is a gospel of grace. Ei, queridos, entendam. I want you to understand. Para além do evangelho do reino apresentar Jesus como Senhor e Rei, Beside of the gospel of the Ele kingdom, nos introduce Jesus as apresenta a que king. Senhor Jesus é o nosso Salvador. Also introduce us Jesus as savior. Jesus é o nosso Salvador. Jesus is our Se savior. falamos que Jesus é o nosso Salvador, If we speak that Jesus estamos is a our falar savior, do evangelho da graça. we are speaking about the Eu gospel sou of the salvo grace. pela graça e não pela obra. I'm saved by the grace, not by the Existe word. obra que nós pudéssemos fazer There is no work we ou que could make possamos fazer or we could do. que tivéssemos tido feito no passado, presente e futuro, We could do in the past, present, or the future. que poderia nos fazer alcançar a graça ou a salvação. That would make us A achieve the grace of salvação e a salvation. graça nos foi dado de graça Salvation and the pela grace we were morte de given Jesus na free cruz do Calvário. by Jesus' death. Então, o evangelho do reino, The gospel of the ele kingdom tem este benefício, has this benefit, traz a graça. brings the O grace. pastor deve transmitir às pessoas ensinamentos sobre o reino de Deus. Pastor need to bring this teaching about the kingdom O of God. que é reino dos céus? What is the O que kingdom é of the reino de heaven? Deus? Kingdom of As God. pessoas precisam de saber isso. People need to O know. que é reino de Deus? What is Ouvimos the falar kingdom do of reino God? de Deus. We have heard about Ouvimos this. falar do reino dos céus. We have heard about Mas the o que é kingdom isso? of heaven. But what is this? What is this? O que é O isso? que é isso? What is this? Então as pessoas precisam de serem ensinadas isso. People need to be O que é salvação judicial? What is a judicial O que é salvation? salvação orgânica? What is organic O que é o salvation? batismo? What is baptized? O que é regeneração? What is a O que é regeneration? restauração? What's restoration? O que é ressurreição? What's restoration? O que é glorificação? What is O que é glorification? conformação? What is confirmation? Há pessoas que estão conformadas, There are people that mas a are Bíblia conformed. diz em Romanos 12 But the que Bible nós says não in devemos Romans nos 12, conformar com o mundo, We cannot be conformed by mas the devemos world, ser renovados pela renovação but da we nossa need mente. to be changed to O renovation corpo of como our mind, sacrifício vivo, which we introduce our bodies as live culto sacrification, real, um culto com raciocínio. which is a great Aquilo que é service, perfeito, a vontade desejada, a vontade desejável de Deus. which is perfect É and possível well você perguntar na desire of igreja God. hoje, You can ask it to o que church é reino tonight. dos céus? What is the kingdom of O God? que é reino dos céus? What is kingdom O of que é reino de Deus? What is kingdom O of que God? é? What O is que é regeneração? What's O que é regeneration? batismo? What's O que é baptized? salvação? What's salvation? O que é ceia? What is O que é a santa sin? ceia? What is O also que é novo novo nascimento? what is a new birth? É este evangelho que deve ser pregado. This is the gospel must be É preached. esse evangelho que deve ser pregado, This is the queridos. gospel need to be As pessoas preached. não sabem. People don't know. Como elas saberão How se are they going adequar to know? às leis do reino? How are they going to Isso se fit in the sujeitarão ao kingdom? Rei Jesus Cristo. How are they going to accept it and Então, get under Jesus apacentar Christ? é colocar as pessoas To feed is to put people a par de todas as coisas a respeito de Cristo e do seu reino. about everything of Christ and His kingdom. Irmãos, tem um reino de Cristo, tem um reino de Deus, There is a kingdom of tem um God, reino dos céus, a kingdom of Christ, tem um reino de Cristo, Kingdom tem um of reino Christ, dos céus, kingdom of tem um reino de heaven, Deus. a kingdom of As God. pessoas só sendo apacentadas, elas vão perceber, entender acerca disso. People are being given food that will Você vai ver understand pessoas que this. estão há muito tempo, mas não têm fundamentos da fé. You will see people Não long tem time, but they bases don't have
do Evangelho. base of gospel. Não tem primeiros passos de um The crente. first Não tem state primeiro, of sabe? a É Christian, preciso of conhecerem acerca da salvação. It's necessary to know about salvation, Acerca de Jesus Cristo. Quem é about Jesus Jesus? Christ. Who is Jesus? É preciso ter um estudo bíblico. It's necessary to have a Reservar Bible um tempo, um culto somente para estudo bíblico. study, to have a time, Entender que to have a existem Bible escolas study. bíblicas. We know that there Mas is a Bible temos que school, ter uma cultura no culto. but need this to be Um a culture in the culto service, para podermos a service. estudar a Bíblia. just to study the Bible. Você vê, vocês às vezes compreendem, veem pessoas que falam, mas não compreendem nada do reino dos You céus. see people being preached, but don't know São nothing pessoas que about the kingdom crescem of sem God. fundamentos da They fé. grow without fundamental Pessoas que faith. crescem sem bases sólidas do They Evangelho. grow without a E são pessoas que às great, às estão a strong liderar. base, and São pessoas que às sometimes are vezes estão leaders. no altar. Some São of them pessoas que are estão in a the guiar altar, are pessoas. guiding people, Mas não conhecem bases sólidas, fundamentais, básicas de um evangelho elementar, sólido. but they don't know a basic thing about the elemental Então, gospel. é preciso que nós It's apacentemos necessary to us to feed as pessoas to people, a estarem a par to be de todas as coisas do reino de Deus, together with all the things de about the todas as kingdom of coisas God, do reino dos céus, about all the things about kingdom of todas as heaven, coisas do reino de Deus. or kingdom of God. Você é cidadão, sim, do reino. You are a citizen of Mas the aqui kingdom, você vive debaixo de uma lei but here you live numa under terra a law in em the que earth, temos uma Constituição da República. which we have a republic Você tem leis, constitution. tem obrigações, tem deveres. You have law, text, and right. Você não pode matar, You can't é kill. crime. It's a Não crime. pode tirar a vida de You alguém. cannot kill Você não someone pode else. roubar, é You can't crime. steal. It's a crime. Você pode ser levado à barra da justiça. You can be arrested to the Como police. você vai compreender isso How are you going to understand this? se não compreender basicamente acerca das coisas desse reino? If you do not understand the Senão basic você thing não about the poderia kingdom, ter estudado, não deveria, aliás, ter estudado